Você sente que algo trava sua vida? Que, por mais que tente, nada anda? Que portas se fecham, relacionamentos se desgastam, dívidas se acumulam e o desânimo cresce? Você não está sozinho. Neste vídeo, apresentamos uma oração poderosa e profunda à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pedindo a intercessão divina para abrir todos os seus caminhos e desatar os nós impossíveis da sua vida. Nós espirituais, problemas financeiros, conflitos familiares, influências negativas, trabalhos ocultos e toda forma de empecilho serão entregues nas mãos da Mãe que tudo vê e que jamais abandona os filhos aflitos. Clame com fé por proteção para sua casa, sua família e todas as áreas da sua vida. Sinta a presença do céu agindo enquanto essa oração toca sua alma e movimenta o invisível. Nossa Senhora está aqui, ouvindo, agindo, desfazendo cada laço de dor, cada corrente de mal e cada nó que impede o seu avanço. Não pule, não adiante e não saia do vídeo. Esta oração é diferente de tudo que você já ouviu. Ela foi feita especialmente para quem está cansado de lutar sozinho e quer ver Deus agindo de verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais, para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Sinta-se à vontade para compartilhar seu pedido de oração nos comentários e unir-se a essa corrente poderosa. Vamos juntos pedir bênçãos, proteção e abertura dos caminhos da prosperidade e da paz. Iniciemos a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, Senhora pura, compassiva e silenciosa nos mistérios do Altíssimo, neste momento de oração, esta alma se coloca diante do céu, com o coração aberto, suplicando teu olhar atento e tua presença maternal. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que já percorreu caminhos difíceis, que já enfrentou o peso das incertezas, que segurou o menino Deus nos braços e permaneceu firme mesmo sem entender os desígnios do Eterno. Hoje esta alma pede que venhas ao encontro desta vida marcada por tantos nós. Nós que apertam, sufocam, confundem. Nós que foram criados por más decisões, por palavras ditas em dor, por ações de terceiros, por ciladas espirituais, por armadilhas ocultas. São nós que parecem não ter fim, fios entrelaçados pela ação do inimigo, pela maldade lançada, pelos sentimentos feridos, por portas que se fecharam sem explicação. Com humildade, colocar-se diante de ti, ó Senhora, reconhecendo que há situações que escapam das mãos humanas, que há pesos que nenhum remédio alivia, que há batalhas que não se vencem com lógica. Por isso, invoca-se tua ajuda, como mãe que tudo vê e nada ignora. Os inimigos se levantaram. Alguns se mostram, outros se escondem. Lançam palavras carregadas de maldade, se alegram com as quedas, tentam puxar para baixo tudo aquilo que foi construído com fé e suor. Desejam o mal, alimentam o fracasso alheio, semeiam confusão e levantam muralhas onde deveria haver pontes. Peço, ó Senhora, que teus olhos identifiquem cada inimigo oculto, que tua luz neutralize as intenções sombrias, que tua presença derrube as investidas do mal, que nenhum laço preparado em silêncio consiga prender esta vida, que nenhuma palavra de destruição encontre solo para germinar, que toda perseguição cesse diante do poder divino. Há também o peso de bruxarias e manipulações espirituais. Foram pronunciados nomes em altares estranhos, foram utilizados objetos com o intuito de trazer destruição, foram feitos votos de inveja, pactos de ódio e amarras que prendem a vida financeira, a saúde, os caminhos afetivos, os relacionamentos familiares. Nada disso veio de Deus. Tudo isso tenta atrasar, impedir, aprisionar. Invoca-se, então, a intercessão da Senhora que pisa na cabeça da serpente. Que toda prática contrária à vontade do Senhor seja desfeita pelo poder do alto. Que todas as intenções malignas retornem ao nada de onde saíram. Que esta vida não seja tocada por aquilo que não vem do céu. Que nenhum ritual, feitiçaria ou encantamento tenha qualquer ação neste lar, nesta história, neste corpo, nesta mente. Outro nó apertado é a falta de recursos.
A escassez corrói a tranquilidade, atrasa os planos, provoca humilhação, gera medo e traz insegurança. Onde antes havia possibilidade, hoje só há bloqueio. Onde se esperava retorno, vieram perdas. Onde havia esperança, chegou o desespero. Os compromissos se acumulam, as dívidas pressionam, e a alma se sente cercada, como quem caminha sem direção. Virgem Santa, intercede por esta vida para que os recursos cheguem, que o necessário não falte, que as dívidas possam ser organizadas, quitadas e encerradas com dignidade, que o dinheiro tenha direção, que a administração seja iluminada, que as oportunidades venham e não escapem, que o pão esteja à mesa, que as contas estejam em dia, que a provisão encontre lugar. A oração também se volta para os laços familiares que foram machucados. O lar, que deveria ser abrigo, tornou-se campo de disputa. Palavras duras foram ditas. Gestos de mágoa ocuparam o espaço do carinho. Julgamentos tomaram o lugar da compreensão. O diálogo silenciou. O amor se recolheu. E a convivência ficou marcada por ruídos, olhares frios e silêncios que doem. Ó Mãe do Cristo, olha com atenção para esse lar. Que tua presença traga paz. Que cada nó familiar seja desfeito com delicadeza e sabedoria. Que o perdão seja possível. Que o amor supere as mágoas. Que o respeito seja restaurado. Que cada coração ferido encontre alívio. Que as vozes se levantem não para acusar, mas para acolher. Que o ambiente doméstico seja novamente fonte de aconchego, refúgio e cuidado mútuo. Peço também, Senhora, que sejam desfeitos os nós interiores, aqueles que ninguém vê. As angústias que foram sendo acumuladas ao longo do tempo, as culpas que ainda pesam, os traumas não curados, os medos que paralisam, a tristeza que se esconde por trás de sorrisos forçados. Que a tua mão materna toque essas áreas escondidas e silenciosas, e que cada uma delas receba luz. Que nenhuma dor continue sufocada. Que nenhuma angústia permaneça solitária. Que as marcas do passado não impeçam a construção do presente. Que as lágrimas derramadas em segredo sejam acolhidas como oração silenciosa, e que o céu responda com consolo e direção. Que tua intercessão alcance também o trabalho, os relacionamentos, os projetos que ainda não se concretizaram. Que tudo aquilo que foi iniciado com fé e boa intenção receba amparo divino. Que as metas adormecidas sejam renovadas. Que portas inesperadas se revelem. Que o novo venha com sabedoria e estabilidade. Que a estabilidade volte a fazer parte da rotina. Senhora desatadora dos nós, sabes o quanto o coração humano pode se confundir diante das tribulações. Por isso, intercede também por clareza. Que as decisões sejam tomadas com prudência. Que os passos não sejam apressados. Que os sentimentos não sejam dominados pela ansiedade. Que a fé seja mais forte que o medo. Que o silêncio seja mais sábio que a impulsividade. Que a confiança seja cultivada mesmo quando o cenário parece desolador. Clama-se também por proteção constante. Que a casa seja guardada. Que os caminhos sejam preservados. Que nenhuma armadilha tenha sucesso. Que os perigos sejam desviados. Que a saúde seja sustentada. Que os filhos sejam protegidos. Que os projetos não sejam sabotados. Que o mal seja impedido de agir. Que cada dia traga sinais da ação divina. Que cada noite seja marcada por paz. Que os sonhos tragam direção. Que os relacionamentos sejam restaurados. Que a espiritualidade seja aprofundada. Que a fé permaneça viva, mesmo quando as respostas demoram. Nossa Senhora desatadora dos nós, com teus dedos delicados, toca os fios desta vida e começa agora a desfazer tudo aquilo que está preso. Que os nós espirituais, emocionais, financeiros e familiares percam sua força. Que tudo que atrasa, desanima, suga ou paralisa seja desfeito com amor e sabedoria. Que a leveza volte. Que a esperança renasça. Que a confiança em Deus seja restaurada.
Ó Maria, Mãe do Salvador e medianeira fiel diante do trono do Altíssimo, neste instante de recolhimento, venho com meu coração em oração, buscando auxílio naquela que jamais ignora os clamores sinceros dos filhos que choram, dos que caminham em meio à escuridão, dos que se sentem perdidos em seus próprios passos. Tu, que és conhecida como a desatadora dos nós, sabes bem quantos emaranhados espirituais, quantos fardos, quantas prisões invisíveis cercam a vida daqueles que recorrem a ti. Hoje, coloco diante do teu olhar materno os laços que ainda seguram minha história, as amarras que impedem os passos, os bloqueios que tornam o dia mais difícil e as noites mais longas. Clamo pela tua presença nesta jornada, pois em teu silêncio cheio de graça, há uma sabedoria que conduz com delicadeza as mãos de Deus em direção aos impossíveis terrenos. Quantas vezes os caminhos pareciam se abrir e, de repente, tudo se fechou. Quantos planos, cheios de esperança, terminaram na estagnação. Quantas portas foram batidas com violência diante de mim. E quantas oportunidades desapareceram como areia entre os dedos. Virgem Santa, intercede para que os obstáculos sejam superados, que o que está trancado sem razão seja liberado. Que cada passo seja guiado por propósitos que venham do céu. Que nada impeça a travessia de um tempo novo, livre de atrasos injustos, de paredes sem sentido, de rotas sem saída. Nas finanças, tantos nós se formaram ao longo dos dias. Dívidas que surgiram sem previsão. Contas que ultrapassaram as possibilidades. Frustrações que afetaram o equilíbrio. Decisões que não trouxeram o retorno esperado. E, com isso, o medo de não conseguir avançar, a dor de depender, a humilhação de ter que explicar o que nem sempre se entende. Peço que intervenhas nessa área tão sensível. Que o pão esteja garantido. Que as dívidas encontrem solução. Que o que foi perdido encontre substituto digno. Que as oportunidades apareçam com clareza. Que os recursos venham de onde menos se espera. Que cada centavo seja multiplicado. Que o sustento não falte, e que o susto das contas não roube a paz dos dias. Ó Senhora piedosa, há também os nós da convivência. A família, chamada a ser abrigo, por vezes se torna campo de atrito. Palavras malditas. Ações incompreendidas. Sentimentos feridos. Vínculos abalados por decisões erradas. Lares onde o silêncio é pesado, onde o afeto está abafado, onde o respeito se fragilizou. Rogo-te que passes por cada lar representado neste momento. Que a paz se reinstale. Que as relações sejam restauradas. Que os sentimentos se reencontrem. Que os gestos pequenos sejam capazes de reerguer pontes. Que o diálogo se faça presente. Que o amor não se esconda. Que os corações se abram para perdoar e recomeçar. Não apenas os laços humanos, mas também os espirituais necessitam de libertação. Muitos carregam marcas que não se explicam. Olhos que olham com inveja. Palavras ditas com veneno. Práticas que foram feitas em oculto, desejando queda, atraso, ruína. Pactos, encantamentos, objetos consagrados ao mal. Tudo isso busca destruir aquilo que Deus deseja proteger. Por isso, com fé, peço proteção para mim e para todos os que compartilham da minha casa. Que nenhuma maldade tenha acesso. Que nenhuma praga prospere. Que nenhum nome pronunciado em trevas tenha qualquer peso nesta história. Que cada tentativa de destruição seja frustrada. Que cada projeto maligno encontre apenas resistência divina. Que o inimigo, ao tentar tocar qualquer pessoa deste lar, se depare com tua luz, Mãe Santíssima, refletindo a presença do Altíssimo. Clamo também pelos caminhos profissionais. Há quem trabalhe com dedicação, mas não vê resultado. Há quem se empenhe, mas não recebe reconhecimento. Há quem já se desgastou ao ponto de pensar em desistir. Outros sequer encontram oportunidade de trabalhar, e o tempo se transforma em desespero. Por esses e por mim, peço que os caminhos se abram. Que novas possibilidades apareçam. Que portas inesperadas sejam apresentadas.
que o desânimo dê lugar à motivação. Que as mãos que hoje se sentem paradas possam se movimentar novamente em direção à dignidade, à estabilidade e à alegria de produzir o bem. Nossa Senhora, não apenas na parte visível se escondem os nós. Muitos estão nas emoções, nos medos, nas lembranças que ferem. Experiências do passado que ainda dominam o presente. Palavras ouvidas que se transformaram em espinhos. Ausências que deixaram cicatrizes. Fracassos que ainda ecoam no íntimo como se tivessem acontecido ontem. Peço que tua presença amorosa vá até esses recantos secretos e ilumine o que ainda está encoberto. Que os pesos antigos sejam amenizados. Que o coração encontre paz. Que as lembranças não destruam o hoje. Que a autoestima seja restaurada. Que os pensamentos ganhem equilíbrio. Que o choro silencioso seja ouvido pelos céus e receba resposta. Virgem Puríssima, intercede também pelas decisões que precisam ser tomadas. Há momentos em que não se sabe qual direção seguir. Há escolhas que carregam consequências difíceis. Há medo de errar. Há dúvidas que paralisam. Há insegurança quanto ao que está por vir. Rogo-te que traga clareza. Que a sabedoria do Alto oriente cada passo. Que a ansiedade não domine. Que a paz interior sirva de bússola. Que os sinais se manifestem. Que as decisões sejam tomadas com serenidade e fé. E que os caminhos escolhidos sejam caminhos de vida, de proteção e de esperança. Por fim, peço proteção completa. Não apenas para o corpo, mas também para a alma. Que as tentações não encontrem brechas. Que as mentiras não sejam ouvidas. Que os erros não se repitam. Que as más companhias sejam afastadas. Que os perigos da noite não tenham poder. Que as emboscadas dos homens sejam anuladas. Que as crises não tomem conta. Que os dias maus passem rápido. E que o bem se instale com permanência. Maria Santíssima, desatadora dos nós, diante da tua imagem, elevo minha prece e confio tudo aquilo que foge das minhas mãos. Que teus dedos toquem cada área da minha vida. Que o céu responda com misericórdia. Que tua intercessão obtenha do Senhor tudo aquilo que está de acordo com a vontade divina. E enquanto os nós vão sendo desfeitos, que a paz reine. Que a esperança renasça. Que a fé permaneça. Que o mal se afaste. Que o bem prevaleça. Que o futuro seja transformado pela mão do Eterno, por meio da tua intercessão de Mãe. Amém.